Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de deixar mais uma palavra com vocês e essa palavra fala a respeito do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Então é algo muito importante e que precisamos compreender, e até mesmo dentro das igrejas evangélicas é um assunto pouco falado. E eu creio que é um dos assuntos principais que deveriam ser pregado nas igrejas hoje, porque nós precisamos compreender e valorizar tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, essa palavra se encontra em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, que diz assim: Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, Deus criou o homem e mulher ali no jardim do Éden, Adão e Eva, e vocês conhecem a história. Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, desobedeceram a Deus e foram expulsos ali do jardim do Éden, e então o pecado entrou na humanidade. Então, a partir daí, a Bíblia diz que existe realmente uma depravação total, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, como diz ali em Romanos. Então ali no Velho Testamento, o Senhor ele estabeleceu através de Moisés rituais de sacrifícios pelos pecados, para fazer expiação pelos pecados. Então esses rituais eram feitos através de animais, cordeiros, que eram sacrificados ali para fazer expiação pelos pecados. E a palavra expiação significa cobrir. Então, esses pecados, eles eram cobertos momentaneamente. Mas ali em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala que a descendência da mulher esmagaria a serpente. Então ali Deus ele já estabeleceu, antes mesmo da fundação do mundo, que Jesus Cristo ele precisaria vir ao mundo como sacrifício perfeito, para fazer uma expiação eficaz e definitiva, porque os sacrifícios de animais só cobriam os pecados momentaneamente. Então, isso não foi eficaz para a salvação. Mas essa promessa, desde ali da criação e desde a fundação do mundo, até mesmo as pessoas que viviam no Velho Testamento, eles acreditavam nessa promessa, que Deus enviaria o Messias e que os sacrifícios não seriam mais, os sacrifícios de animais não seriam mais necessários, porque haveria de vir como sacrifício perfeito. E ele veio, o Senhor Jesus Cristo, ele veio nos resgatar. Ele veio se oferecer, como diz aqui nessa palavra, se oferecer como sacrifício perfeito. Ele sendo o sumo sacerdote e ele mesmo se oferecendo como o sacrifício perfeito. Então, ali o véu ele foi rasgado de cima a baixo quando Jesus Cristo, com suas palavras, disse: está consumado, ali na cruz do Calvário. Então a obra perfeita de salvação ela foi consumada ali na cruz do Calvário. O próprio Criador, porque ele estava ali na criação junto com o Pai e o Espírito Santo, ele se fez carne
O Verbo que se fez carne habitou entre os homens. Habitou entre os homens. Imagina isso. Aquele que criou todas as coisas, o universo, criou os céus e a terra. Ele se despiu de toda a sua majestade, de toda a sua glória e viveu como homem aqui na terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi isso que Deus fez pela humanidade. O sacrifício perfeito. Porque a palavra fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. E não há como nos achegar diante de Deus. Então a única forma de sermos salvos, de termos a vida eterna, é acreditarmos, crermos que Jesus Cristo ele veio em carne, habitou entre nós, venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado no mais alto e sublime trono de poder e autoridade. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só há um a quem possamos adorar e buscar e nos achegar a Deus, somente através de Cristo. Eu pergunto, você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador? Você se arrependeu e se arrepende todos os dias dos seus pecados, entregando o seu dia ao Senhor todos os dias? Precisamos fazer isso. Todos os nossos dias precisamos reconhecer o sacrifício perfeito na cruz do Calvário que foi feito pelo Senhor Jesus. Que tamanho amor se entregar ali naquela cruz. E a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então ele apenas não cobriu os pecados, como os sacrifícios de animais faziam no Velho Testamento. Mas ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Mas para termos acesso ao trono da graça, precisamos crer somente em Jesus Cristo. Não há mediadora, não há outro mediador. Maria não é mediadora, Allan Kardec não é mediador, Buda não é mediador, João Calvino não é mediador. Não existe outro, não há outro a quem possamos buscar, somente Cristo Jesus. E vivemos em dias, realmente em dias de engano. Como eu disse, essa palavra, infelizmente, ela não é pregada nem nos púlpitos evangélicos. Dificilmente a gente vê uma palavra falando do sacrifício de Jesus, e é algo tão importante, primordial. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro do Evangelho. Então ali desde o Velho Testamento, aquele povo sabia que Jesus, o sacrifício perfeito, iria vir. E a fé deles era essa. Eles sacrificavam animais para que os pecados fossem cobertos momentaneamente. Mas eles sabiam que o sacrifício perfeito deveria ser feito por um homem perfeito. E não havia homem perfeito, e não há homem perfeito. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, como diz ali em Romanos. Então, a nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. E realmente nós estamos vivendo em dias de engano, de apostasia da fé, onde a palavra de Deus não está sendo pregada, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho não está sendo pregado. E nós podemos ver ali em Jerusalém algo que está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo,
os judeus eles estão querendo construir o terceiro templo. A maquete já está pronta, os animais do sacrifício já estão prontos, todos os rituais ali que eram feitos do Velho Testamento já estão sendo preparados ali para que a construção do terceiro templo seja feita. E o interessante é que os governantes, eles apoiam isso. O nosso presidente Bolsonaro, o Trump. Se você estudar um pouco, você vai ver ali o Bolsonaro visitou Israel e ele viu ali a apresentação da maquete do templo e ele apoia isso. Eu não quero falar mal do nosso presidente, porque nosso dever como cristão é orar pelas autoridades e precisamos orar por ele. Mas a gente vê também os evangélicos seguindo ele. A gente vê os evangélicos nesse engano realmente. Porque imagina, se Jesus Cristo, que foi o sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário, imagine que abominação diante de Deus, um templo sendo reconstruído com sacrifícios de animais, sendo que, como diz aqui no versículo 27, que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, quando o véu do templo ali foi rasgado de cima a baixo, quando Jesus ofereceu-se como sacrifício perfeito, já não havia mais necessidade de se fazer sacrifícios de animais. Foi por isso que ele profetizou a respeito do templo que seria destruído e se cumpriu no ano 70. Então, nesses últimos dias, a palavra de Deus fala que o templo será reconstruído e que ali haverá uma abominável desolação. O homem da abominável desolação se assentará ali no templo, dizendo que é o próprio Deus. E com sacrifícios de animais. Então isso será uma blasfêmia diante de Deus. Porque o próprio Deus se fez carne, se oferecendo como sacrifício perfeito. Então que você não venha ser enganado, que você venha estudar a palavra de Deus, que você venha conhecer as Escrituras. Porque estamos vivendo nos últimos dias tempos difíceis, tempos de apostasia, de engano, e que até mesmo os escolhidos poderão ser enganados. Mas que você não venha ser enganado, que você venha conhecer a palavra de Deus. Que você venha valorizar o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Que você não venha confiar em governantes como a solução para o mundo, mas que você venha ter a fé naquele que vive, naquele que reina e naquele que estabelecerá o teu reino em breve. Amém? Gostaria de estar orando por você nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, onde essa palavra chegou, Pai, que o Senhor, Pai, venha convencer, Senhor, cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Ó Espírito Santo, venha ministrar ao coração de cada um, para que possam refletir, que possamos refletir na Tua palavra, Senhor, e valorizar o sacrifício perfeito de Cristo na cruz, que nos traz a redenção, que nos traz a salvação e que nos dá a vida eterna. Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja salvação, Senhor, que haja, Senhor, a fé genuína em Ti, Pai, em cada coração, Senhor, que está
meditando e ouvindo essa palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti e reconhecemos que somos pecadores e que só em Cristo há salvação, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Glória a Deus.